Olá, turma, bom dia a todos, turma do sexto ano. Vamos para mais uma aula de geografia, tá? Dando continuidade aos nossos estudos. Hoje eu quero trazer para vocês uma chart, tá? Uma imagem bem interessante sobre motivação, tá? Então, o que é que diz? Não sei se vocês conhecem esse personagemzinho, que é o Amarildo. Eu gosto demais, muito mesmo das historinhas dele, tá? E aí ele tá conversando com sua mãe, com a roupinha, né, com a mochila, indo para a escola. E aí ela diz o quê? Hoje, às 2 horas, você vai ao francês. Às 4, você vai ao futebol. Às 6, você vai na música. E às oito você vai ao reforço de aula. Alguma dúvida? Aí o Amarildo pergunta: que horas vou ser criança? Tá? Então, por que eu trouxe isso para vocês? É para vocês verem essa ideia, né? Que a gente tem que trabalhar também, dividir o nosso tempo, né? Tanto para os estudos quanto para o lazer também, tá? Então, a gente, né? Quando é criança, a gente tem que aproveitar todas essas fases, com responsabilidade, claro, né? Com a ajuda dos nossos responsáveis em casa. Então, o Amarildo, ele vai para o francês, futebol, para aula de reforço, mas ele também quer ser criança. E aí ele pergunta e fica, né? A historinha acaba porque ele fica sem resposta, né? Mas aí, qual seria a resposta que você deseja, né? No caso, essa resposta do Amarildo. Tá? Então, fica essa reflexão, esse pensamento por hoje, né, na aula de hoje, sobre ser criança, né? E sobre também você estudar, você ter as suas responsabilidades, né? Você como aluno, como educando, como ser, né, que você quer ser no futuro, né? E aí, como a gente sabe, se eu quero ser um engenheiro, um médico, um professor lá no futuro, eu já tenho que caminhar, ó, de longe, tá? Mas nem por isso eu vou ficar ali só nas atividades escolares. Eu vou ter o meu lazer também. É uma coisa associada à outra, tá? Então, quando você brinca, quando você assiste algo que você gosta, um filme, um desenho, ou você faz uma atividade, você cria, né, alguma atividade em casa, você já está se divertindo, né, também. Então, não só os estudos, mas também a diversão, porque vocês são crianças, tá? E aí, vamos lá, iniciar, né, a nossa aula, continuando, né, a respeito dos tipos de rocha. Então, os tipos de rocha, só um minutinho. Pronto. A gente vai dar continuidade, mas antes eu quero voltar, né, um pouquinho lá nos tipos de rocha. Quais são os tipos de rochas? A gente tem 3 tipos principais, que são as rochas ígneas, também chamadas de rochas magmáticas, né, que formam-se em razão da solidificação da lava vulcânica, né, aquela lava vulcânica que sai de dentro do vulcão, claro, né? E aí, quando ela se solidifica, ela forma, né, a rocha ígnea, ou também chamada de magmática, tá? Então, um exemplo dessa rocha é o basalto. Depois a gente tem também a rocha metamórfica, né? Como eu já falei em outras aulas. Você lembrar da metamorfose da borboleta, né? Aquela mudança que ela passa de lagarta para ser borboleta. Então, da mesma forma, é uma rocha metamórfica, ela passa por uma alteração, por uma mudança. Então, da mesma forma, o que diz a respeito da rocha metamórfica lá aqui no seu livro? Formam-se de rochas quando submetidos a variações de temperatura, pressão, né, e tem seus minerais alterados. Então, todas as vezes que você vê uma questão relacionada à pressão e temperatura, você vai lembrar das rochas metamórficas.
tá? E sempre vai vir o nome alterado também para te ajudar a responder. Qual um exemplo, professora, de rocha metamórfica? O mármore que você usa no balcão da sua casa, ou na pia, ou nas portas, janelas. O mármore e o granito são dois exemplos bem simples de rochas metamórficas. Então, observem as imagens, atentem-se bem, tá? E os conceitos de cada um desses tipos de rocha para você se dar bem na sua prova. E as rochas sedimentares, elas são mais fininhas, elas não são tão compactadas como as ígneas e também como as rochas metamórficas, tá? Então, o calcário, o silito, são dois exemplos de rochas sedimentares. E aí a gente vai agora para outra parte do livro. Pronto. E tem algumas questões que vocês já fizeram em casa, inclusive já até recebi na plataforma a foto, né, de algumas questões, de alguns alunos, na verdade. Rochas e minerais no Brasil. Lembra que na primeira aula eu mostrei para vocês esse quadrinho que eu tenho? Esse quadrinho, ele é cheio, ó, olha o nome do quadrinho, Minérios do Brasil. Quando a gente retornar para a sala de aula, eu vou levar ele para vocês analisarem junto comigo. Então, a gente tem, ó, vários tipos, ágata, vários tipos de rochas, né, que a gente encontra aqui no Brasil. Atrás do quadrinho, eu tenho o nome, né, dos minerais, né, e o nome principal deles, ó, o nome científico e o nome principal deles, tá? Então, eu vou levar para vocês depois na sala de aula. Então, rochas e minerais do Brasil. Então, na página anterior, na página 330, nós vimos que existem, né, diferentes tipos de rocha. Quais são os diferentes tipos? Ígneas, também chamadas de metamórficas, as rochas sedimentares, né, e também as rochas, a gente tem, né, esses três tipos de rochas. Voltando aqui. Ígneas, metamórficas e também sedimentares, tá? Essa imagenzinha aqui, né, eu vou trazer depois em outra aula para vocês, para a gente fazer uma análise também, tá? Eu tenho aqui em casa, mas depois eu vou colocar num potinho e vou tirar umas fotos, né, do celular para a gente analisar esse tipo de rocha. Então, na página anterior, a gente viu que existem esses três tipos de rochas. As rochas e os minerais, eles são explorados e utilizados em diversas ações humanas. Como eu já falei, você pode ter o mármore e o granito lá na janela da sua casa, ali no batente da porta. Pode ter também no balcão da cozinha. Em diversas ações humanas. Usado também no banheiro, né? É muito, muito chique, né? O banheiro que tem mármore, que tem granito, tá? O extenso território brasileiro apresenta significativa diversidade de recursos minerais. Alguns deles são encontrados em grande quantidade nos diferentes estados do país. Denominamos minério, então anotem bem, como eu já falei para vocês em outras aulas. Estejam assistindo a videoaula com o livrinho de vocês do lado e com um caderno e caneta ou caderno e lápis, como vocês quiserem, para irem fazendo as anotações. Então, alguns deles são encontrados em grande quantidade nos diferentes estados do país. Denominamos minérios os minerais que possuem valor e são comercializados, valor econômico, né? E são comercializados no mercado nacional e internacional. Então, o que é minério? Tá? Minério são minerais que possuem valor econômico, né? E são comercializados em mercados nacionais, né? Mercado nacional ou também, né, e internacional. Então, vale ressaltar, então anotem aí o significado de minério. Então, vale ressaltar o quê? Que muitos minerais, né, não apresentam nenhum valor comercial, enquanto outros, né, são considerados muito valiosos por sua utilização na indústria, na construção e até
mesmo, né, na confecção de joias. Aqui no Piauí a gente tem uma cidade chamada Pedro II, né, onde a gente tem um festival de inverno. Pedro II é bem conhecido por causa de uma extração, né, de um minério que tem só naquela região, né, que é a chamada opala. Aqui no Brasil só tem Pedro II, a opala, que você utiliza para a fabricação, né, para confecção de joias, né, colar, anéis, uma pedrinha azul. Tem vários tons de azul também. Então é bem interessante a gente saber que nem todo mineral, né, que nem todos eles, todos os minérios, na verdade, ele tem um valor, né, comercial, ele é valioso, na verdade, tá? Ele é valioso. E aí, no caso aqui, né, um exemplo da opala, do Pedro II. E os minérios, eles são empregados na fabricação de diversos produtos, né? E a gente vai ver aqui quais são esses produtos. Esse exemplo aqui do lado, né, que fala que o Brasil é o maior produtor mundial de nióbio, né, matéria-prima utilizada na fabricação de máquinas e equipamentos de alta tecnologia. Tá? O presidente da República aqui do Brasil foi o que ele fez em uma reunião, né, com o G20, que é o grupo dos 20 países mais desenvolvidos do mundo. Ele levou essa proposta do nióbio, né, do nióbio para a fabricação de bijuterias. Isso mesmo, fabricação de bijuterias, que não é algo rentável para a economia do Brasil, né? Mas aí ele levou essa proposta. Poderia ter trabalhado a opala, por exemplo, ou outro tipo de minério, tá? Então é só lembrando que o Brasil, como ele é o maior produtor, mas não tem muita rentabilidade esse minério, né? Infelizmente. E aí, os minerais são empregados na fabricação de diversos produtos, né? Já foi falado. E a gente vai só observar esse mapa, né, da localização das jazidas. O que são jazidas? Lá no seu livro, ó, traz aqui, que é um depósito natural, né, de uma ou mais substâncias fósseis localizadas no interior ou na superfície. Então, analisem bem esse mapa que mostra, né, a produção mineral, né, as jazidas, os principais recursos minerais do Brasil. Tá? Depois a gente vai trabalhar com calma aqui, ó, no estado do Piauí, quais são, né, os tipos de minério que a gente tem aqui. Vou analisar aqui rapidinho. A gente tem esses dois azuis, né, que são urânio. A gente tem aqui esse verdinho aqui, né, o níquel, tá? Esses dois pontinhos aqui, diamante. A gente tem diamante aqui no Piauí, que é lá na cidade de Gilgoés. A gente é uma cidade que sofreu muito com a desertificação. Por quê? Porque durante muito tempo ela foi explorada para a produção de diamantes. Então, se perguntarem para você, o Piauí tem diamantes, né? Tem recursos minerais. Quais são os recursos minerais que tem? Eu vou falar que tem diamantes também. Então, é isso mesmo, tá? Não tão explorado como antes, né? Mas a gente tem ainda algumas jazidas de diamantes aqui, tá? Então, dando continuidade, a gente já respondeu essa questão na aula passada, né? A segunda questão, a gente vai corrigir ela agora, tá? Que diz o quê? Observe o mapa da página 331, foi esse mapa que a gente acabou de analisar, e responda as questões preenchendo o diagrama abaixo com o nome de alguns minerais encontrados no Brasil. Tá? Então, é encontrado em grande quantidade no sul do estado do Maranhão. Aí você tem que saber a localização. E isso a gente já estudou no capítulo anterior, sobre norte, sul, leste, oeste, os pontos cardeais. Então, você tem que analisar, olhar para o mapa, ver onde é que está cada um desses estados para você responder. Tá? Então, depois que vocês encontrarem a maior concentração do Brasil é encontrada no leste do Rio Grande do Sul. E aí você vai ver qual é esse tipo de minério e vai responder. Tá? Letra A, bauxita, de acordo com o mapa.
tá? Letra B, você tem o carvão. Letra C, você tem o ouro. E por aí vai. Então, vocês têm que ver com calma. Ver com calma, tá? E agora a gente vai ver, né, na aula de amanhã, sobre as formas de relevo no Brasil, tá? Sobre as formas de relevo. Então, antes, deixa eu só concluir aqui, voltar um pouco aqui, no mapa. Então, hoje não vai tarefa para casa, e aí o que é que eu quero? Quero que vocês já leiam, façam uma leitura, né, a respeito do relevo do Brasil para a aula de amanhã, porque amanhã sim vai uma atividade para cá, tá? Então, hoje vocês vão estar fazendo essa leitura. Então, vamos ver aqui rapidinho o que é que diz na letra A, novamente. É encontrado em grande quantidade no sul do estado do Maranhão. Vamos lá, onde é o sul do Maranhão. Sul do Maranhão. Maranhão, sul, né? Norte aqui em cima, ó. Olha a Rosa dos Ventos aqui, e na parte inferior, o sul. Então, é encontrado no sul do Maranhão, então você tem um triângulozinho, né, na cor azul. Então, você tem o quê? Bauxita, né? Bauxita. E aí, por aí vai. Se eu te perguntar, é encontrado no norte do Amazonas. E aí, ó, temos esse vermelhinho aqui, temos esse verde. O que é que diz aqui no vermelhinho? Tá? No vermelhinho, ouro. E no verde que já é nesse formato aqui, ó. Você tem aqui, ó, chumbo. Então, analise esse mapa. Tá com dúvida a respeito da orientação, né, cartográfica, da norte, sul, leste, oeste dessas direções? Aí você volta lá no seu conteúdo, no livro mesmo. Não precisa você procurar outras fontes, tá? Aí você vai ver essa noção de norte, sul, leste, oeste, tá? Para você conseguir fazer essa questão. Tá? Então, esse mapa ele é bem simples. Ele já tem aqui, ó, uma legenda bacana para a gente. Não tem como a gente se perder ao solucionar essas questões. Tá? Então, veja com calma para vocês conseguirem êxito na provinha de vocês lá na frente. Tá? Então, recapitulando aqui, vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer essa leitura sobre os tipos de relevo, tá? Sobre os tipos de relevo. Registrado aqui. Então, a gente tem, né, os tipos de relevo no Brasil. Mas primeiro a gente tem que saber o que é uma depressão, o que é um planalto, o que é uma planície, para depois a gente ir para cá, os tipos de relevo no Brasil. Vamos analisar amanhã com calma sobre cada uma dessas formas, tá? E essas formas de relevo. Muito interessante esse assunto, porque é associado a questões também como os tipos de minério, né? E aí depois vocês vão fazer essa atividade para casa, mas amanhã eu passo direitinho, tá bom? Então, finalizando aqui nossa aula de hoje, lembrando, não vai atividade para casa, vai amanhã, que amanhã a gente vai iniciar um novo assunto. Hoje era só revisão e recapitulando alguns conceitos que a gente já tinha visto, né, durante as nossas aulas anteriores, tá? Então, deixa eu só finalizar aqui. Então, tenham todos uma boa aula, bons estudos e até a próxima aula. Na próxima aula a gente dá continuidade a respeito agora do relevo brasileiro, tá bom? Tenham todos um bom dia.